Nesta edição, você vai ver as melhores reportagens de 2014. Saiba como funciona o mercado de trabalho para detentos e ex-detentos. Hoje, o nosso maior empregador é o serviço público, seja ele do Distrito Federal ou seja ele federal. Portadores de HIV sofrem preconceito no trabalho. Ninguém pode ser cortado do trabalho, dispensado, por uma razão discriminatória em razão do HIV. E o reality show do trabalhador está nas alturas. Vamos acompanhar a rotina de um bombeiro florestal. Vale a pena conferir. Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Hoje você acompanha as melhores reportagens exibidas em 2014. Dados da Coordenação Geral de Imigração revelam que cerca de 15 mil estrangeiros conseguiram autorização para trabalhar no Brasil só de janeiro a março do ano passado. Do total dos documentos emitidos, quase 700 foram permissões permanentes. Raul é argentino e há 13 anos veio ao Brasil para trabalhar. Ele aproveitou a naturalidade estrangeira e seguiu a carreira de professor de espanhol. Mas para conseguir a carteira de trabalho no país, foram 4 anos de espera. Al princípio era um pouco complicado, pois pediam muitas documentações, cobravam muitas multas por haver passado muito tempo sem estar documentado. Até que passaram 4 anos e se estava por assinar um tratado entre a Argentina e Brasil, de comércio, de amizade, de livre trânsito. E esperei que esse tratado fosse assinado e aí tudo foi muito mais fácil. O argentino revela ainda que a carteira de trabalho assinada proporciona mais segurança. Agora com a carteira de trabalho, documentação brasileira, eu me sinto mais seguro, pois meus direitos estão garantidos, eu tenho seguro de desemprego, INSS e outros atributos que dão as leis referentes a quem está trabalhando com carteira de trabalho, com toda a documentação ao dia. O cidadão sem nacionalidade brasileira que pretende trabalhar de forma legal no país necessita inicialmente de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Em seguida, o processo vai para o Consulado Brasileiro no exterior, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, para a emissão do visto de trabalho. Chegando ao Brasil, o estrangeiro deverá ir até a Polícia Federal para tirar a cédula de identidade do estrangeiro. É com este documento que ele pode dar entrada no processo para receber a carteira de trabalho. O prazo inicial do visto de trabalho é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Também existem casos em que o visto pode ser alterado para permanente. De acordo com a atividade, vai ter o processo de autorização, vai tramitar. De qualquer forma, sempre precisa de um contrato de trabalho escrito. No caso do visto temporário, um contrato por prazo determinado e no caso do visto definitivo, um contrato por prazo indeterminado. O procurador ainda faz um alerta. O processo para conceder autorização aos estrangeiros não pode ser tão rigoroso. Essa é uma questão que tem que ser conduzida com muito cuidado, porque nós estamos tratando da vida das pessoas. Não pode ser muito rigoroso com relação à autorização, justamente para evitar a exploração. São pessoas muito vulneráveis que não se tornam visíveis, têm medo de aparecer na sociedade, de reclamar para as instituições os seus direitos. Isso dá margem à sua exploração. De acordo com um balanço divulgado pela Coordenação Geral de Imigração, cerca de 15 mil estrangeiros conseguiram autorização para trabalhar no Brasil só de janeiro a março deste ano. Do total de documentos emitidos, quase 700 foram permissões permanentes. Vale lembrar que as mesmas regras da legislação trabalhista brasileira são aplicadas aos estrangeiros, como férias remuneradas de 30 dias ao ano, adicional noturno caso o serviço seja realizado à noite, adicional de periculosidade, 11 horas seguidas de descanso entre 2 jornadas de trabalho, aposentadoria e carga horária de 8 horas diárias para os empregados de qualquer atividade privada. Se a pessoa chega aqui ao Brasil, ela vai ter os mesmos direitos
né, do brasileiro. Não pode haver sequer discriminação em razão da nacionalidade. Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano. E apesar de estar claro na legislação que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, muitas pessoas ainda são vítimas do preconceito. Você vai acompanhar uma reportagem especial exibida em 2014 sobre portadores de HIV que sofrem preconceito no trabalho. Isabel tem 59 anos, é portadora do vírus HIV há 10. Ela trabalha como telefonista na ONG que a acolheu e revela que encarar o mercado de trabalho não é fácil. Eu trabalhava com uma senhora quando ela descobriu, porque eu comecei a emagrecer demais, sem ver porquê. Aí eu fiz o exame e deu. Aí ela falou que não dava mais, devido ao meu problema e tal. A situação de Antônio não é muito diferente. Depois de precisar de uma transfusão de sangue, após um acidente de carro ocorrido há 19 anos, ele descobriu que tinha a síndrome e logo depois perdeu o emprego. Eu era serralheiro de tubulação. Foi a primeira, quando descobriram, foi a primeira que mandaram embora, mandaram por, assim, entendeu? Uma coisa que à toa. Não tem nenhuma razão para uma empresa fazer essa discriminação entre paciente portador e não portador. Esse paciente hoje dificilmente vai precisar de uma internação hospitalar, dificilmente vai ter uma intercorrência infecciosa e mesmo as visitas médicas hoje são muito espaçadas. Principalmente esse paciente vai ao médico 2 vezes por ano, se tudo estiver bem controlado. Então não tem motivo para a empresa se preocupar do ponto de vista de absenteísmo ou baixa produtividade por conta do paciente ser um portador do HIV. Não há uma lei federal que obrigue empresas a contratarem portadores do vírus HIV, mas o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais, sem distinção em direitos e obrigações. O tratamento de igualdade não discriminatório significa que não pode haver discriminação de nenhuma espécie, por gênero, raça, origem. Ninguém pode ser cortado do trabalho, dispensado, por uma razão discriminatória em razão do HIV. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e o Distrito Federal já possuem leis contra a discriminação de pessoas com HIV e AIDS. Já uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego trata da questão dos exames admissionais, proibindo o teste para identificar o vírus HIV no serviço público. A Procuradora do Trabalho, responsável pela Cor de Igualdade, esclarece que o MPT luta contra qualquer forma de discriminação na defesa da coletividade dos trabalhadores. A atuação da Cor de Igualdade são contra todos os tipos de discriminação que gerem a exclusão de determinados grupos do mercado de trabalho. E nós atuamos não só de forma promocional, preventiva, como judicialmente, através de ações civis públicas, para fazer cumprir essas exigências legais, como tanto através de TAC, que são termos de ajustamento de conduta, para conseguir que as empresas se adequem à não discriminação. De acordo com a Lei 7.670, o trabalhador que possui AIDS tem o direito à licença para tratamento, auxílio-doença, aposentadoria, reforma militar, pensão especial e saque do FGTS. A seguir, saiba como funciona o mercado de trabalho para detentos e ex-detentos. Depois do intervalo, a gente volta já. O Conselho Nacional de Justiça criou em 2009 o programa Começar de Novo. O objetivo é reinserir presos e ex-presos no mercado de trabalho, uma oportunidade para aqueles que cometeram erros possam retomar a vida normal. A reportagem é de Rafael Silva. Trabalhando como auxiliar administrativo, Jabes foi condenado por tráfico de drogas em regime semiaberto. Faltando 6 anos para sair da prisão, o educando espera uma vida melhor por meio da profissão. Eu procuro me profissionalizar e capacitar para mim poder ter uma concorrência igual às pessoas que não cumprem pena
e que não tem nenhum problema com a justiça, né? A punição por tentativa de homicídio de Deusilene Mendes também acaba em 2020. Ela está no regime aberto e leva uma vida normal. Trabalha durante o dia como copeira na Fundação de Amparo ao Preso e já pode dormir em casa. Mas esse sorriso esconde um medo. Deusa, como é chamada carinhosamente pelos colegas, revela que teme enfrentar o concorrido mercado de trabalho quando deixar a FUNAP. Preconceito tem, né? Às vezes a gente chegou no lugar, falou que é ex-presidiária, às vezes ele já pode ter uma vaga e já fala, não, você vem amanhã, que eu acho que a vaga já foi preenchida. O trabalho do preso é amparado pela Lei 7.210, que instituiu em 1984 a execução penal. A lei diz que todo condenado é obrigado a trabalhar dentro ou fora da prisão, exceto presos provisórios, com jornada de trabalho variando entre 6 e 8 horas diárias. O artigo 126 destaca ainda que a cada 3 dias de trabalho, 1 é reduzido na pena. Outro ponto, destacado nos artigos 28 e 29, é que o preso não está amparado pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e que a remuneração não pode ser menor que 3/4 do salário mínimo. O Conselho Nacional de Justiça criou em 2009 o programa Começar de Novo. O objetivo é reinserir presos e ex-presos no mercado de trabalho. Mas das 11.000 vagas, apenas 7.000 foram preenchidas. Para o procurador do trabalho, Glaucio Araújo, estão sobrando vagas por causa da burocracia enfrentada pelas empresas. São questões burocráticas e questões mesmo da realidade, né? De se utilizar essa mão de obra, de fazer o deslocamento, de ir buscá-la num presídio, tem que fazer o transporte, aí tem que ter a segurança, pode ser que o departamento penitenciário não disponha de segurança do efetivo devido. Então são vários obstáculos que acabam desestimulando, né, a iniciativa privada da utilização dessa mão de obra. A diretora da Fundação de Amparo ao Preso do Distrito Federal defende uma lei específica para garantir mais espaço aos presos e ex-presos no mercado de trabalho. Se houvesse uma lei mais direcionada, esse movimento poderia ser muito mais abrangido pelos contratos com empresas particulares. Hoje, o nosso maior empregador é o serviço público, seja ele do Distrito Federal ou seja ele federal. Não há uma lei que obrigue empresas a contratar detentos e ex-detentos. É o que esclarece o procurador do trabalho. Há uma lei federal, que é a Lei de Execução Penal, que trata do trabalho do preso, né? Mas ela não cria uma obrigatoriedade à administração pública ou à iniciativa privada. Quem quiser contratar, contrata, mas mais com o intuito de responsabilidade social. Sem trabalho, o risco do preso voltar ao crime é maior, como diz o procurador. Quando ele está encarcerado, ele está numa vida totalmente ociosa, né? E aí ele acaba tendo convívio com criminosos, né? Então a tendência é essa, né? Dele conviver com pessoas criminosas e depois voltar para o crime, né? Nas ruas, a população cobra mais iniciativas que contribuam para o retorno do preso à sociedade. É bom que tenha uma chance, né? Porque senão não vai ter outra opção senão o crime. Com o trabalho eles têm a chance de voltar para a sociedade e ajudar os outros. É preciso que se criar condições para que aquele preso, dentro do presídio, já comece a dar alguma coisa para a sociedade, em troca do que ele está recebendo ali. Empresário, vocês estão me ouvindo, abra a porta, dê uma chance para o reeducando. Todo mundo merece uma segunda chance. É o que eu tenho a falar para vocês. A seguir, o reality show do trabalhador está nas alturas. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. O reality show de hoje está nas nuvens. Isso porque a nossa repórter Emília Bisotto foi acompanhar de perto a rotina de um comandante do 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ficou curioso para conhecer melhor a profissão desses heróis? Então fique com a gente porque vale a pena conferir.
Vocês devem estar estranhando o fato de eu estar hoje em cima de uma aeronave. O quadro Meu Trabalho de hoje vai falar sobre o profissional bombeiro militar. Mais especificamente, do bombeiro que emprega aeronaves para o combate de incêndios florestais. Vamos lá, Major? Vamos lá, Emília. Hoje eu estou aqui com o Major Wallace, que trabalha há 10 anos no 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros, e é ele que vai nos orientar a respeito do dia a dia desse profissional. Major, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora nós vamos até onde os bombeiros estão em descanso, aguardando o próximo chamado para fogo que está por chegar. Ok, então vamos lá. Então, Major, é dessa sala aqui que saem os chamados de incêndio? Exatamente, aqui nossos bombeiros de plantão estão descansando no repouso quando entra a ocorrência e me parece que tem uma em vias de chegar agora. Atento, base Nimbus, incêndio florestal, mas escuta. Ok, QAP, já está sendo acionado o Nimbus. Anote as coordenadas, Parque Nacional. Positivo, já está sendo acionado. Vamos lá então, pessoal. Então, Major, o que vai acontecer aqui agora? Bom, agora esse pessoal vai preparar o nosso avião com água, abastecê-lo com água do nosso caminhão, e o piloto, que deve estar lá embaixo, vai se preparar para decolar enquanto isso tudo está acontecendo. Uma vez que o avião esteja abastecido, esse avião vai decolar e o pessoal, eles com o caminhão, vai se deslocar para a seção contra incêndio do aeroporto, de onde os novos abastecimentos vão ser despachados. Então vamos lá acompanhar. Vamos. Enquanto o avião está sendo abastecido, eu percebi que ele está usando luva, capacete, um óculos. Botas protetoras. Realmente, a gente usa um macacão anti-chamas, a gente usa luvas também anti-chamas, capacete, óculos, sempre usando esses equipamentos. Major, o piloto, o que ele está fazendo ali em cima da aeronave? Bom, ele está fazendo várias inspeções. Ali no caso agora ele está verificando o nível de óleo do motor, ele verifica se tem peças soltas, a porta da comporta de água aqui fica logo acima ali de onde ele está. Ele também verifica se não tem se não tem nada frouxo, se não tem nenhum risco de abertura durante o voo, porque na verdade ele tem que estar fechadinho. A gente vai abrir embaixo para jogar essa água em cima do fogo. Todas essas medidas são medidas de segurança também? São medidas de segurança, elas são padronizadas na aviação, a gente chama isso de inspeção externa feita na aeronave. Toda vez que a aeronave vai voar, a gente faz essa inspeção externa pré-voo. Major Pimentel, a aeronave está em condições de decolar? Tá tudo tranquilo, tudo dentro do que está previsto no manual. A gente pode seguir para o voo sem problema. Algo importante de ressaltar nesse quadro é que eu sou uma gestante e, por orientações do Major Wallace, não vou poder embarcar e acompanhar o trabalho que é feito lá de dentro. Major, por que essa medida de segurança? Bom, a gente está aqui preservando um bem maior, que é o bebê que está por vir, né? Esse voo é conhecido como sendo um dos voos mais perigosos do mundo. Ele pede para o voo de guerra em tempo de guerra porque lá tem tiro real. Esse é um voo que está ocorrendo a baixa altura, com visibilidade prejudicada por fumaça, com densidade atmosférica ruim, altas temperaturas, turbulência severa, enfim, tem vários fatores que não recomendam a presença de uma gestante a bordo. Então, nesse caso, vai ir uma outra câmera lá dentro, o nosso cinegrafista vai acompanhar todo o trabalho que é feito lá de dentro para a gente mostrar como que isso acontece.
aqui que a aeronave está estacionada nessa área. Queria que o senhor me explicasse o que está acontecendo agora. Bom, nós fizemos aquele primeiro abastecimento de água que foi feito lá no hangar. A aeronave já decolou, já fez um primeiro alijamento daquela água no incêndio. Retornou para um novo abastecimento de água. Nós trouxemos o nosso caminhão para cá com água e aqui nós contamos com a parceria do Aeroporto de Brasília, que é nosso fornecedor de água na seção contra incêndio, para que permita que a gente faça toda a proteção ambiental do Distrito Federal. É isso que está sendo feito agora, o segundo abastecimento de água de quantos forem necessários. Só uma curiosidade, o abastecimento de água ali, a aeronave aguenta quantos litros de água? A gente tem capacidade para transportar 3.100 litros de água. Esses 3.100 litros de água vão ser despejados sobre o fogo da forma que o piloto desejar. Ele pode escolher a tática de emprego, fazer vários lançamentos dessa água, fazer uma linha fria comprida ou fazer um lançamento maciço dos 3.100 litros de uma só vez, dando um grande impacto no fogo. Sim, eu percebi que é todo um processo, é um processo inclusive cansativo para poder combater um incêndio florestal. Como que funciona o repouso desse tipo de profissional, o descanso desse profissional? Nós temos dois profissionais envolvidos, o piloto e o operador de solo, que é esse que estamos ali vendo trabalhar agora. O piloto, ele trabalha só de dia, o nosso tipo de voo, ele só opera durante o dia. Então o piloto ele pode trabalhar por no máximo 6 dias consecutivos com um dia de folga e nesse dia de trabalho ele pode voar no máximo 6 horas por dia. E a cada 15 dias esse piloto tem um final de semana inteiro garantido em casa com a família. O operador de solo trabalha numa escala que é a escala geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É uma escala de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso. Ele se apresenta às 8 horas da manhã no quartel e sai do quartel às 8 horas do dia seguinte, passando 3 dias em casa com a família e voltando após 72 horas para o novo serviço. A lei que regulamenta esse tipo de profissional, que é o Corpo de Bombeiro, é a Lei 7.479 de 1986. Nela constam algumas regras, inclusive a regra necessária dos deveres, dos direitos desse tipo de profissional. Na verdade, a Lei 7479 ela é a lei que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós temos que entender que os bombeiros de outros estados são regulados por leis estaduais. Major, para fazer esse tipo de trabalho no Corpo de Bombeiro Militar, precisa de algum tipo de especialização, nesse caso de combate aéreo de incêndio? Claro. Os pilotos, eles são selecionados no quadro de oficiais de carreira do Corpo de Bombeiros, oficiais combatentes. Eles são selecionados por seleção interna, por edital, são mandados a uma escola de aviação civil para fazer o curso básico deles. Ao retornar da escola de aviação civil, eles passam por várias fases de treinamento aqui dentro do Corpo de Bombeiros, até que em cerca de 3 a 4 anos ele atinja o nível de proficiência necessário para pilotar os aviões de combate a incêndio. Quando a gente protege o nosso Distrito Federal, protege o nosso meio ambiente dessas queimadas, a gente está protegendo fauna, a gente está protegendo flora, a gente está protegendo recursos hídricos, minerais, protegendo a saúde pública, protegendo a nossa cidade dessa fuligem, protegendo a aviação da fumaça. Enfim, é um trabalho de uma abrangência significativa, problemas respiratórios que surgem nas crianças, nos idosos, até em nós mais jovens. Enfim, é um trabalho de importância que eu não consigo descrever a importância, é muito grande. É um trabalho humano, então, que ajuda de fato a sociedade. Sim, é um trabalho humanitário, um trabalho de defesa civil, um trabalho que, enfim, torna a nossa qualidade de vida muito melhor. Ok, então eu gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de ter nos mostrado um pouco do dia a dia desse tipo de profissional. Eu é que agradeço uma oportunidade ímpar para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio do nosso 2º Esquadrão, ter enfim, condições de mostrar para a nossa população que nós temos sim um serviço de excelência, que tem muito a ser aprimorado ainda, mas é um trabalho que é feito com primazia pelo Corpo de Bombeiros e com carinho por cada um de nós militares que trabalhamos nele. Então a gente vai encerrando o quadro Meu Trabalho por aqui e a equipe do Corpo de Bombeiros vai continuar o trabalho do chamado que iniciou. É com você, Marcela.
Parabéns, Emília, pelo trabalho e Ailton Maximino pelas imagens. E muito obrigada a todos vocês do 2º Esquadrão de Aviação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por receber tão bem a nossa equipe. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com imagens aéreas da capital federal. Tchau!